A primeira vez que eu ouvi falar sobre o musical Hamilton foi no Twitter em 2016, quando eu vi o meu amigo Guilherme Drobristop, do canal História Fora de Foco, tweetando com bastante entusiasmo sobre o espetáculo. Aí eu dei uma rápida conferida e descobri que tratava-se de um musical sobre a vida do Alexander Hamilton, um dos pais fundadores da América. Em sua época, Hamilton foi um dos grandes nomes da política da jovem República Norte-Americana, mas que com o passar do tempo acabou caindo no ostracismo e se convertendo em notas de rodapé da história dos Estados Unidos. Somado ao meu desinteresse por Hamilton e ao fato de ser um musical, e eu não gostar tanto de musical assim, confesso que eu nem me empolguei. No entanto, em setembro daquele mesmo ano, eu fui fazer meu estágio de pós-doutorado na George Washington University. E, no primeiro dia de conversas com meu orientador, o professor Denver Brunsman, ele me perguntou: "Você já ouviu falar sobre Hamilton?" Já sim. "Você sabe que dá pra ouvir no Spotify, né?" "Ah, legal." Naquele dia, enquanto eu ia embora para casa, antes de entrar em alguns dos vagões do metrô na estação Fog Bottom, fiz uma busca no meu aplicativo de músicas e resolvi dar uma chance ao tal musical. Afinal, para um cara que estuda o Thomas Jefferson como eu, saber um pouco a respeito da vida do Alexander Hamilton não ia fazer mal algum, ainda mais tratando-se da indicação do orientador. Aplicativo, busca Hamilton Play. A partir daí, tudo começou a fazer sentido. As piadas que eu ouvia na aula, as camisetas que eu via na rua, as referências nos programas de TV, na campanha da Hillary, nos discursos do Obama. Enfim, Hamilton estava me cercando por todos os lados e eu sequer havia percebido. E nesse momento você deve estar pensando: caramba, Sorrilha, que exagero! Como é que eu nunca ouvi falar disso tudo, se o negócio é tão importante assim? Bom, talvez você não tenha ouvido falar sobre o espetáculo, pois ele conta um momento muito particular da vida dos americanos, a sua independência. Agora, para você entender como ele se tornou algo assim tão grande, eu preciso voltar um pouco no tempo. A história do musical Hamilton começa em 2008, quando um artista da Broadway, o Lin-Manuel Miranda, saía em suas merecidas férias para o México, depois de uma longa temporada de sucesso com o seu musical In the Heights. Ainda no aeroporto, Miranda comprou um livro para ler durante a viagem e, por coincidência, ou não, era a biografia do Alexander Hamilton, escrita ainda em 2004 por Ron Chernow. Logo nas primeiras páginas, Miranda se apaixonou com a história de um sujeito órfão, filho ilegítimo de um escocês com uma prostituta, nascido na ilha de Sainte Croix, antiga colônia da França, que aos 14 anos ganhou um concurso literário com uma redação que contava a desgraça da sua vida arrasada por um furacão. O prêmio do concurso foi uma bolsa para ir estudar na colônia britânica de Nova York. Miranda, filho de porto-riquenhos, se encantou com a história do imigrante que, por conta única e exclusivamente de suas letras, teve a chance de agarrar o mundo e não desperdiçou sua oportunidade. Para ele, a história de Hamilton era a história dos rappers que ele tanto admirava. Nomes como Jay-Z e Eminem, que anotavam suas rimas em caderninhos e que, por conta do seu talento de escrever, transformaram-se em ícones da cultura pop americana. Daquele momento em diante, Miranda decidiu que iria fazer um álbum de hip hop contando a história de Hamilton e que receberia o nome de The Hamilton Mixtape. Em 2009, ele recebeu um convite para ir à Casa Branca, para executar em um auditório, para uma plateia composta inclusive pelo presidente Barack Obama, uma das músicas do seu musical In the Heights. No entanto, ao invés disso, ele resolveu cantar uma das músicas do seu mais ambicioso projeto. I'm actually working on a hip-hop album. It's a concept album about the life of someone I think embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. You laugh, but it's true. He was born a penniless orphan in St. Croix of illegitimate birth, became George Washington's right-hand man, became Treasury Secretary, caught beef with every other founding father,
And all on the strength of his writing. I think he embodies the word's ability to make a difference. Aos poucos, o projeto foi ganhando novas canções, e com elas, a vontade de convertê-lo em um musical. Por conta disso, Miranda entrou em contato com Ron Chernow, o autor da biografia que o inspirou a fazer o projeto a respeito da história do pai fundador já esquecido por todos. Chernow foi até a Broadway para assistir o espetáculo In the Heights, e a partir daí passou a ser o conselheiro histórico desse novo espetáculo que estava sendo escrito por Miranda. E esse fato possibilitou com que o projeto ganhasse um novo propósito, o de contar uma história jamais contada. E essa história seria contada por meio do hip hop, algo tão representativo das culturas negras e latinas dos Estados Unidos e que possibilitava fazer uma ponte entre o passado e o presente, ou, como disse o próprio Miranda, fazer um espetáculo sobre a América de então contada pela América de agora. E foi assim que em janeiro de 2015, Hamilton An American Music foi lançado nos palcos dos teatros secundários de Nova York, do chamado circuito Off-Broadway. Com suas sessões sempre lotadas, recebeu suas primeiras premiações no Drama Desk Award, justamente na categoria Outstanding Musical, já em fevereiro de 2015. Tal fato chamou a atenção da cena artística da cidade, que mudou o espetáculo para os teatros maiores da Broadway, já em agosto daquele ano, onde o seu sucesso cresceria de maneira avassaladora. Para que vocês tenham uma ideia, em 2016, o New York Times projetou que Hamilton faturava algo em torno de $500 mil por semana, e que já naquele ano chegaria à marca de $1 bilhão arrecadados só com a venda de ingressos. O sucesso de público não se verificaria apenas na quantidade, mas também na qualidade. Nomes de políticos dos mais variados espectros da política norte-americana, como Bernie Sanders e Mitt Romney, foram alguns daqueles que prestigiaram o espetáculo. Porém, fundamentalmente, o mais importante foi a presença de nomes ligados à música pop norte-americana, mais precisamente o hip hop, como Eminem, Nas e Will Smith. Digo isso pois, como eu já comentei, o musical Hamilton é uma história toda embalada pelo hip hop. Não apenas no estilo das frases cantadas, mas na referência ao gênero. Seja em frases de músicas clássicas como Ten Crack Commandments, do Notorious Big, mas também nos embates travados por seus personagens em forma de batalha de rap. E é justamente por isso que Hamilton não é um musical apenas lindo de se ver, mas de se ouvir. Foi assim que já em setembro de 2015 ele foi transformado em um álbum duplo com 46 faixas, chegando rapidamente às plataformas de streaming, o que possibilitou que qualquer pessoa do mundo pudesse ouvir as canções do espetáculo. Já a consagração da crítica viria conjuntamente com o álbum, quando Lin-Manuel Miranda ganhou $625 mil referentes ao prêmio MacArthur Genius Grant. Em abril do ano seguinte, ele receberia o prêmio Pulitzer na categoria Drama. E em maio, o musical seria indicado a 16 categorias no Tony Awards, das quais, em junho, levaria 11 das estatuetas para casa. Não por menos, na noite da premiação do Tonys, Hamilton seria apresentado não apenas como um game changer, um espetáculo capaz de mudar as regras do jogo, mas também como um fenômeno cultural. E isso é tão verdade que o musical ganharia em dezembro de 2016 um álbum produzido por Miranda, mas com faixas compostas e interpretadas por grandes nomes da música pop norte-americana, inspirados por faixas do musical. John Legend, Usher, Alicia Keys, Kelly Clarkson são apenas alguns dos nomes que participaram do projeto, que recebeu o curioso nome de The Hamilton Mixtape. No final de 2016, Lin-Miranda participaria da animação da Disney Moana e teria uma de suas canções indicadas ao Oscar de 2017. Nessa mesma premiação, além de aparecer nos palcos, Miranda foi homenageado na sketch protagonizada por Seth Rogen e Michael J. Fox, que soltaram a famosa frase do musical: Look around,
How lucky we are to be alive right now. Agora, essa referência não pegou ninguém de surpresa. Afinal, Hamilton já estava em todos os programas de televisão, fossem de entrevistas, de comédia, jornalísticos, enfim. Lin-Manuel Miranda e David Diggs, que é o ator que interpreta o Thomas Jefferson e o Marquês de Lafayette na peça, já haviam se tornado figurinhas carimbadas em Hollywood. E o musical passou a ser adorado também pelos professores de história espalhados pela América. Aliás, vale lembrar que o espetáculo também foi convertido em um projeto educacional do estado de Nova York, que levava crianças para assisti-lo em horários alternativos. Assim, mais de 20 mil estudantes puderam assistir Hamilton em 2016. Agora, as paródias ao espetáculo não se limitaram à grande mídia. Elas estão espalhadas por todos os cantos do YouTube, desde apresentações de final de ano, como em esquetes muito bem produzidas, com trechos da obra dramatizada por atores amadores ou semiprofissionais. Se você não acredita em mim, depois que você assistir ao meu vídeo, digita aí no YouTube Hamilton, você vai ver, tem de tudo. E é claro que essas versões ganharam uma força ainda maior quando em 2017 lançou-se uma nova versão do álbum, dessa vez apenas com a parte instrumental, o que popularizou o estilo karaokê de se consumir a obra. Confesso que eu já fiz isso várias vezes. No entanto, para além de toda essa questão cultural, devo dizer que Hamilton também impactou o cenário político dos Estados Unidos. E eu vou contar algumas passagens que eu julgo as mais importantes, pelo menos no vídeo de hoje. Nos últimos anos do governo Obama, decidiu-se que a Harriet Tubman, uma das mulheres negras que mais impactou a história dos Estados Unidos, iria se tornar um dos rostos a estampar as notas de dólar. Mas quem sairia para ela entrar? Alexander Hamilton, claro, aquele sujeito que ninguém mais lembrava quem era. Isso até que o espetáculo viesse à tona. Sendo assim, Lin-Manuel Miranda acabou salvando a cabeça de Hamilton e acabou sobrando para Andrew Jackson, que já deveria ter saído das notas de dólar em 2020. No entanto, segue lá, firme e forte. Já contei essa história para vocês aqui, ó. Outro momento marcante foi quando, logo após a vitória de Trump nas eleições de 2016, Mark Pence, o vice-presidente eleito, foi até Nova York para assistir o show. Vaiado pelo público, o casting do espetáculo pediu respeito a ele, mas aproveitou a oportunidade para ler uma carta de intenções sobre o que eles esperavam do novo governo que tomaria posse em janeiro de 2017. Por fim, o musical Hamilton ainda se envolveu em campanhas pró-imigração como o Ham for All de 2017 e também angariou fundos para Porto Rico, logo depois da passagem do furacão Maria. Até mesmo um espetáculo com a formação original foi realizado na ilha em 2019. Agora, depois de mais de 5 anos de seu lançamento, no dia 3 de julho de 2020, o espetáculo Hamilton, o musical americano, chegará às plataformas de streaming da Disney, o Disney Plus. Trata-se de uma filmagem oficial feita na Broadway ainda em 2016 com Lin-Manuel Miranda e toda a sua trupe. Na noite desse último dia 21 de junho de 2020, foi lançado um trailer trazendo ainda mais expectativa em torno dessa novidade. É claro que isso reavivou toda aquela nostalgia com o ano de 2016 e com uma América imaginada por Lin-Manuel Miranda em seu espetáculo. Uma América da diversidade, do hip hop e que marcava tão decisivamente os anos Obama. Justamente por isso, neste momento de conflitos raciais na América, de pandemia, Hamilton representa um sopro de esperança. Se não o Hamilton da história, o Hamilton dos livros, este Hamilton que é apresentado nos palcos. E é justamente sobre esse Hamilton herói e a sua relação com a história que eu vou contar no próximo vídeo para vocês. Não se esqueçam, portanto, de se inscreverem no canal, de curtirem o vídeo e até lá!